Quem viveu os anos 80 cantou Chico, Caetano e Milton enquanto saía às ruas pelas diretas. Já quem se embalou com o rock de Paralamas, Titãs e tantas bandas que surgiu e um dia acreditou que ia mudar o mundo, irá se encontrar com certeza nas páginas de certas canções. Romance de estreia do juiz de direito Marcelo Semer, o nosso entrevistado de hoje no Opinião Livre. Marcelo, muito obrigado pela sua presença. Está aqui, livro de estreia, maravilhoso, li rapidíssimo, uma delícia, em 2 horas já, muito gostoso. Por quê? Porque talvez, como eu vivi essa época, a gente se identifica demais com o que você conta nesse romance. Agora, você define como um diário político sentimental de um estudante apaixonado por música. É Isso. assim? Na verdade ele é escrito como se fosse um diário, quer dizer, não tem uma história tão linear, a história vai sendo contada através das lembranças desse estudante, dos seus amigos, enfim, e ele é todo salpicado com letras de música, letras da época, letras de MPB, de rock que se cantava na época, enfim, que a música faz parte um pouco dessa memória nostálgica, né, daqueles anos. Mas o que você fez? Você foi contando, você como juiz de direito, a sua formação de advogado, você resolve, em que momento que você achou que você tinha que contar essa história? Porque é a sua história, você participa ou você criou esse personagem? Não, na verdade é relativamente autobiográfico, né? Quer dizer, são histórias de pessoas com quem eu vivi, que viveram comigo, que a gente conheceu, enfim. E acho que é um momento na nossa vida que a gente busca retornar ao passado, trazer aqueles momentos tão interessantes. Acho que bate o momento em que a gente tenta trazer um pouco isso de volta. Eu sempre tive vontade de escrever ficção, de fazer um romance. E acabei misturando essas duas coisas, né? A memória. Talvez por ser o primeiro, quem sabe? Quem sabe por ser o Porque primeiro. dizem que quando a gente escreve o primeiro, ou tenta escrever o primeiro livro, sai um pouco do que a gente tem dentro da gente, né? Uma coisa mais autobiográfica. Eu acho que no fundo o escritor sempre escreve um pouco de si mesmo, si, né? das suas Quer dizer, experiências. ele vai se encaixando nos vários personagens que ele vai criando. Muito do que a gente lê, a gente vê isso, né? Mas para mim foi um exercício muito legal tentar lembrar, buscar essas relações entre amizade, amor que a gente tinha na época e um momento que muito feliz, é muito feliz ser jovem naquele momento, né? Um momento onde o Brasil estava se encontrando com a esperança, né? Enfim, como eu mesmo disse na abertura, né? A gente queria mudar o mundo, as pessoas queriam, achavam que podia mudar o mundo. É uma outra geração que você inclusive você retrata uma geração que viveu as frustrações da redemocratização nos anos 80. Então, teve as diretas já, que você colocou muito bem aqui, as crenças dessas figuras políticas. Fala um pouquinho como é que você passou esse momento no seu livro. Eu acho que nessa época, nós que éramos jovens, enfim, não só os que eram jovens, acho que o país, de uma certa forma, se reencontrou com a esperança. Ou seja, nós estávamos saindo de uma ditadura, estávamos entrando na democracia, e, de alguma forma, todos queríamos construir um país melhor, um país mais justo, um país mais democrático, enfim. Acho que havia uma esperança coletiva, era um momento muito legal esse. Mas, ao mesmo tempo que nós nos encontramos com a esperança, nós nos encontramos com a frustração também. As diretas já acabaram não vindo, logo depois aconteceu a morte do Tancredo Neves, né, que acabou sendo o primeiro presidente civil, depois do regime militar. E acho que, de uma certa forma, o que nós vivemos hoje, os nossos problemas políticos de hoje, tem muito a ver, são muito consequência de como nós resolvemos a questão naquela época, que a gente não conseguiu resolver a questão com a mobilização, então, com a ficou mal cidadania. resolvido, você quer dizer? Ficou resolvido de uma forma de acordos, né? Quer dizer, daquele movimento das diretas já, o que resultou foram vários acordos entre partidos, né, entre políticos, e é o que a gente vive até hoje, né? Os políticos vão fazendo os seus acordos. Eu acho que, de alguma certa forma, a má solução daquela época ainda repercute até hoje. O que a gente vê, passa partido, entra partidos, são sempre os acordos ligados ao poder, né? A gente nunca conseguiu realmente definir essa situação. E mesmo aqueles políticos, né, que todo mundo admirava, que estavam lá no palanque gritando, também existiu uma certa decepção do caminho político que eles continuaram a ter. Na verdade, tudo se entrecruzou, né? Aquelas pessoas que a gente dizia que ia sepultar naquele momento, todas voltaram. Voltaram. E aquelas pessoas com a ajuda do povo, não? Também a ajuda do povo. E aquelas pessoas que iam mudar tudo também se acomodaram. Então, no fim, eu acho que a frustração daquela época e a substituição por uma solução por acordos políticos acabou, de uma certa forma, contagiando a nossa política. Eu penso assim. E muito diferente da geração de hoje, que não é. Você sente que ela é politizada como era Acho naquela época? Acho que não.
até um crítico escreveu isso no jornal, que acabou sendo uma geração de transição, quer dizer, nem nossa geração dos anos 80... Uma entre-safra, né, que ele falou. Nem é uma geração que lutou efetivamente contra a ditadura, nem é uma geração que depois se acomodou e se despolitizou, assim, que digamos, se frustrou com a política. Então, aquela é uma geração do meio. Mas cada geração tem sua história, né? Todas têm a sua valia. Eu acho que a gente perdeu muito nessa época, né? Mas eu digo aí no, que a gente no perdeu? livro... Não, perdemos essa eleição direta, Ah, enfim. ok, no sentido político. Mesmo essa época na economia do Brasil foi a pior década, né? A década perdida, né? O Brasil não crescia, grande inflação, enfim. No esporte, né? O narrador até conta aí, a Copa do Mundo perdeu-se tudo nos anos 80, né? Todos, não foi a pior década. Então, mas nada, para nós que éramos jovens, nada perdemos tanto e com tanta dor e prazer quanto a inocência, né? Porque afinal de contas nós crescemos e quando a gente cresce, a gente sempre amadurece. Agora, você costura versos da MPB com as aventuras do seu protagonista. Ao longo da década de 80, traçando uma verdadeira trilha sonora literária daquela geração da Tropicália, Rock, Paralamas do Sucesso que eu falei, o Traje a Rigor. Como é que você fez isso? Você escolhia os versos, ia colocando, ou dependendo do capítulo você lembrava, porque tem uma boa memória, você conhece os textos, você conhece os versos de cor, que ao ponto de encaixá-los no livro? Na verdade, tudo começou por acaso. Quer dizer, não tinha, quando eu comecei a escrever, não tinha essa ideia. Mas o livro começa no show do Milton Nascimento no ginásio de Ibirapuera. E as pessoas cantando Coração de Estudante. E depois foi a música utilizada no enterro do Tancredo Neves. E há uma série de coisas que eu fui lembrando e fui lembrando que a música ajudava a lembrar. Então acabou sendo uma coisa meio automática. E uma ligação que eu sempre tive. A música foi entrando e eu fui deixando que ela entrasse. Marcelo, quando você tem um texto que ele fala assim, eu era Chico, sem dúvida, né? Uhum. E a sua suposta paixão, né? Que a Ana Paula era Caetano. Tinha uma briga na época, quem era Chico, quem era Caetano, mas todo mundo ouvia Milton? Essa era uma pergunta de uma geração, né? Chico ou Caetano? O Chico tinha aquela imagem mais cerebral, simétrico, pensado, né? Sem deixar de ser emotivo, enfim, mas era uma coisa mais, digamos, racional. Caetano era o alternativo, as outras palavras, o zen, o ambíguo. Enfim, isso na verdade, era uma pergunta de uma geração. E o Milton, de uma certa forma, acaba tendo destaque nesse livro, até porque tem essa vivência com a época das diretas, depois a vivência do Tancredo. É difícil lembrar do Tancredo sem lembrar de Milton Nascimento, né? Que é uma coisa muito recorrente. E acabou sendo o título também do livro, certas canções, dessa ideia de como nós ouvimos a MPB, como nós nos encontrávamos, nós nos reconhecíamos na MPB. Então eu falo, certas canções que ouvo cabem tão dentro de mim, tão bem dentro de mim, né? Quer dizer, é uma coisa